ia ser o time mais jovem da história do Campeonato Brasileiro a conquistar o título até aquele momento. Só para vocês recordarem, a gente tinha na lateral direito o Mattione, que era da base, o zagueiro Léo, que era da base, junto com o Hever, o lateral esquerdo, que era o Helder, né? Eu não me lembro se era da base ou aí o meio de campo era o William Magrão e o Rafael Carioca. O que eu quero dizer com isso? E eu deixo muito claro, a culpa não foi deles, né? Só que a gente tem que ter o discernimento no que eu vou falar agora, porque eles foram também os responsáveis por nos levar à briga pelo título. Só que na reta final, para mim, nos últimos 10 jogos praticamente, faltou experiência. E isso não é culpa deles. Faltou um pouco de bagagem. E era um tipo de Grêmio que eu acabei de falar ali há pouco tempo atrás, na última pergunta lá. Precisa-se de elenco. E naquela ocasião era diferente do que agora, porque o Grêmio estava se reestruturando financeiramente. Por isso também a imposição de colocar os meninos da base. Mas eles tinham tanta qualidade que já estavam jogando de titular. Mas para mim, nos últimos jogos, faltou um pouquinho de experiência. Porque é muita pressão. Acaba um jogo no Olímpico, será que vai ser campeão? Você vai perguntar para isso para um jogador da base que está ali, ele não sabe nem o que vai responder. Então, era muita responsabilidade a ser assumida por parte de um coletivo. Quando é um jogador ou dois que vem da base, vou te dar um exemplo específico agora, na Libertadores de 2007, a gente só tinha o Lucas, titular, e o Carlos Eduardo. O resto comprava a bronca. Então, é diferente, né? Agora, quando se coloca 5, 6 jogadores, e isso, infelizmente, era necessário naquela ocasião, eu acho que chegou um determinado ponto que faltou um pouquinho essa bagagem para a gente conquistar o título. Porque todo mundo lembra que o São Paulo foi campeão. Como é que perdeu o título com 12 pontos? A gente estava com 12 pontos do São Paulo. Mas a gente estava sempre a 1 ponto do Palmeiras, a 2 pontos do Cruzeiro. Aí daqui a pouco o Palmeiras passava a gente. Então a nossa pressão era com essas equipes. E o São Paulo veio por fora e acabou conquistando o título, né? E o que eu estou falando aqui só não é desculpa, tá? Eu acho que foi um dos fatos, só o que acabou acontecendo. E para mim foi também muito difícil também, como capitão, que poderia erguer o título, aquela coisa toda. E um dos momentos marcantes foi quando a gente foi para o último jogo contra o Atlético Mineiro lá no Olímpico, e o São Paulo estava jogando contra o Goiás em Brasília, e veio os bastidores, que é muito forte. Vocês vão lembrar dos ingressos da Madonna, o árbitro da semana. Aí tiram um árbitro. Aí colocam um árbitro que nunca tinha apitado um jogo da primeira divisão. O São Paulo estava muito forte nos bastidores. Aí eles tiram o jogo do Serra Dourada e põem para Brasília. Enfim, o Borges acabou fazendo o gol 1 metro impedido. Então tudo isso aí, vocês vão colocando na ponta da balança, acabou pesando muito. E infelizmente a gente acabou perdendo esse título de 2008, que para mim seria muito mais marcante, com certeza, por ter sido capitão, ter erguido o troféu. Mas aí o que eu quero dizer é que nesse último jogo contra o Atlético Mineiro, não sei se vocês estavam no estádio, o que aconteceu? Estava nos acréscimos, e acabou o jogo de São Paulo contra o Goiás. A torcida, lógico, estava sabendo do resultado, que a gente já não poderia mais ser campeão, e a torcida para de cantar. Faltava ali uns 2 minutos para acabar dos acréscimos já, e o estádio começa a bater palma. Ali eu sabia que a gente tinha perdido o título. Mas foi uma cena tão, mas tão relevante, tão marcante para mim, assim, que às vezes as pessoas perguntam, mas por que você gosta do Grêmio? Pô, esse tipo de atitude que ficou marcado para mim. Todo o estádio estava batendo palma, tudo. Eu comecei a chorar dentro do gramado. Falei, cara, passamos tão perto, tudo. Até pelos meninos ali, eles jovens, podendo ser campeão brasileiro, jovens também, por tudo mais. Enfim, então foi, acho que um título realmente que é difícil de se explicar, de engolir até hoje, mas infelizmente faz parte da história.